Olá, tudo bem? Quero compartilhar com você um texto sagrado e uma experiência que eu tive nessa noite. Hebreus capítulo 13, verso 16 diz: Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Não se esqueça de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm. Nessa noite eu tive um sonho. É claro que alguns sonhos a gente leva simplesmente como sonhos, mas alguns sonhos têm um significado. Se a gente avaliar direitinho, talvez até à luz das Sagradas Escrituras, você vai ver que ele tem alguma relevância para você. Eu estava num carro, numa caminhonete, eu passava ali em um determinado lugar, na caminhonete estava comigo mais umas 2, 3 pessoas, e aí nós estávamos passando e de repente uma senhora estava montada no cavalo, só que esse cavalo estava meio desgovernado, e ela ficava meio que circulando assim a caminhonete que eu estava em cima da cabine da caminhonete. E aí um outro cavaleiro também, um senhor, um cavalo, ele tenta ajudar essa senhora, trazendo ela para a nossa caminhonete. Eu vou para mais perto dela e consigo puxá-la para cima da cabine da caminhonete, e aí ela consegue salvar. E o cavalo sai desgovernado, entra dentro de um carro, sai, tá, o sonho acaba. Depois que o sonho acaba, eu começo a pensar no sonho, né? Tiro um tempo em oração e começo a pensar no sonho. E assim, é claro, trazendo a luz das Sagradas Escrituras, eu pude perceber assim que a Bíblia, quando ela fala da mulher, ela também se refere à igreja. E aquela mulher, por ser também idosa, eu percebi que seria ali talvez uma igreja que precisava de ajuda, que estava fraca e que precisaria manter ali um posicionamento de empatia, ou seja, precisava colocar no lugar do outro ou ajudar o outro. O cavalo, a gente percebe que ele era um instrumento de guerra. Apocalipse capítulo 6 também fala de um cavalo que vai aí trazendo algumas coisas assim, inclusive pragas acontecem e por aí vai. Mas a gente pode perceber que o cavalo ele é um simbolismo de guerra também. Então nós vemos ali uma igreja lutando, né, ou batalhando ou guerreando num tempo difícil como o que nós estamos vivendo, e é claro, uma igreja que precisava de uma ajuda, ou pessoas que precisavam de ajuda. A gente precisava manter esse posicionamento de serviço, de servir o outro, de olhar o outro. E olhando aqui para esse texto de Hebreus capítulo 13, versículo 16, diz: Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifício Deus se agrada. Tá? O que você quer dizer com isso e com esse sonho, com essa mulher que estava meio fraca, com esse cavalo, com essa guerra que essa mulher estava travando nesse tempo? O que eu quero dizer é que esse é o tempo de nós olharmos o outro. Foi exatamente isso que eu fui ministrado. Esse é o tempo de nós nos colocarmos no lugar do outro, de pensar no outro. Esse é o tempo de você servir o seu irmão e não de você se esconder ou pensar apenas em você. Por exemplo, se você vai comprar um álcool em gel, imagine bem, você compra todos os estoques e você vende aquilo bem mais caro do que o normal. E tem muita gente que não consegue comprar porque talvez ela vai precisar comprar um pouco de alimento e você está comprando ali pensando somente em você. Ou se você tem em casa um álcool em gel e poderia repartir com o outro. Ou se o outro está passando algum momento difícil, você poderia se dispor para comprar um remédio, lá fazer uma oração, ou servir com um alimento, ou dizer para ele: eu vou orar por você, ou eu estou orando por você. Porque o nosso papel como igreja principal é orar, é levar as pessoas à pessoa de Jesus, a viver a vida de Deus, a vida com Deus. Então, esse é o tempo de nós servirmos os outros, não apenas pensarmos em nós. Você tem que se resguardar, tem que se cuidar, tem que ficar um pouco mais isolado, mas você precisa pensar no outro, você precisa servir o seu irmão, talvez seja ele seu irmão em Cristo ou não. Você precisa manter essa disposição de servir o próximo. O que eu quero com esse texto é dizer para você o seguinte: o Senhor Jesus quer que cada um de nós nesse tempo tenhamos esse pensamento, esse posicionamento de olhar para quem está do nosso direito, da nossa esquerda, e estender a mão, abençoando com as nossas orações, com o nosso serviço e com a nossa vida. É um tempo de muita cautela, é um tempo de precauções, é um tempo de se resguardar, mas é um tempo de pensar no próximo também. Que Deus te abençoe, que você se volte para Deus como eu tenho ministrado, e que essa palavra ela martele no seu coração a ponto de você pensar em alguém e de alguma forma buscar servi-lo. Deus te abençoe e não esqueça, isso é ser igreja, esse é o papel da igreja. Fique na paz, que o Senhor te guarde, você e toda a sua casa, no nome de Jesus. Deus te abençoe.